oportunidade de ler aqui um trecho de um discurso do presidente Theodore Roosevelt, que ele fez ao Congresso norte-americano, no longínqua data de 7/12/1903. Esse trecho é sobre a corrupção e ele foi extremamente eloquente nesse discurso. Abrindo aspas, não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis. Sob nossa forma de governo, toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais. Não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança, quem a vende para o seu próprio ganho e enriquecimento. E não menos grave é a ofensa do pagador de propinas. Ele é pior que o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o Estado. Ele é tão maligno como o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram, de forma semelhante, o assassinato da própria comunidade. No trecho seguinte, ele relembra uma frase famosa do ex-presidente Abraham Lincoln, continuando aqui nas aspas. O governo do povo, pelo povo e para o povo, irá perecer da face da terra, se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência na infâmia. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade. O primeiro requisito para o autogoverno bem-sucedido é a aplicação da lei, sem vacilos, e a eliminação da corrupção. Fecha aspas. Esse discurso, além da eloquência, deixa claro a relação do combate à corrupção com a qualidade da nossa democracia. E fica essa leitura aí para ser apresentada nessa página que é mantida muito gentilmente pela minha querida esposa. Mas eu diria aos senhores e senhoras, nós temos duas alternativas diante desse quadro de corrupção sistêmica. Nós podemos fazer como muitos querem, varrer isso para debaixo do tapete, esquecermos que nós temos esse problema, ou nós podemos enfrentá-los com as nossas instituições, com a opinião pública, com o apoio popular, com a participação dos senhores e das senhoras, com o desenvolvimento de uma nova cultura no âmbito da iniciativa privada e empresarial. Se nós escolhermos varrer isso para debaixo do tapete, daqui a 10 anos nós estaremos enfrentando uma crise pior. Isso tem um impacto muito severo, além do próprio impacto, como disse, na nossa autoestima e na nossa democracia. Nós podemos conviver com representantes eleitos que eventualmente se locupletaram do erário, desses valores, né? Essas pessoas têm que ser investigadas e, se comprovado, têm que responder às consequências de suas ações, e não o contrário. Para ouvirmos o aluno, o estudante Patrick, o sobrenome aqui é complicado, não vou pronunciar porque eu acho que vou ter dificuldade, viu? Que faz parte do movimento Desocupa Paraná. E na época, na sequência, o professor Gilmar. Então nós daremos aí 7 minutos e meio para o Patrick e 7 minutos e meio para o professor.
tarde, senhor presidente, senhores deputados e todos que estão presentes hoje na galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ontem, com a confirmação que nós teríamos 15 minutos para estar falando hoje, eu pensei muito sobre o que a gente iria falar aqui. Diante disso, eu juntamente com o Movimento Desocupa Paraná e todos os movimentos, os estudantes e os professores que hoje estão aqui, redigimos um manifesto. Esse manifesto é contra a morte do estudante, que foi assassinado ontem em uma escola pública do estado do Paraná. Eu tentei, juro que tentei. Juro que fiz o que pude para evitar a tragédia de ontem. Juro que usei todos os recursos que estavam ao meu dispor para evitar essa morte. Falei com a imprensa, falei com as autoridades, denunciei o que estava acontecendo das escolas invadidas, inclusive o uso de drogas. E percebo que foi pouco que fiz. Nessa noite, fiquei pensando, onde foi que eu errei? Onde que não me fiz entender? Qual foi a porta que faltou bater para evitar que a vida de um jovem fosse desperdiçada? Quebrei o silêncio, dei a cara a tapa, sofri represálias e ameaças. Mas tudo teria válido a pena se a morte do estudante tivesse sido evitada. Se uma família não estivesse hoje chorando. Então, onde foi que eu errei? Por que não pude evitar todo esse sofrimento aos paranaenses? Só consegui dormir ao perceber que a culpa dessa morte não é minha. A culpa dessa morte, os responsáveis por aquela calçada manchada de vermelho, pelo sorriso de um jovem nunca mais ser visto por sua mãe, é das pessoas que organizaram e apoiaram essa ridícula ocupação das escolas. Sim, a verdade é apenas essa. As pessoas que organizaram e apoiaram as invasões não são os assassinos, mas são os responsáveis por um assassinato. Os professores que doutrinam crianças em nome de uma ideologia fálida. Os líderes estudantis que promoviam greves apenas para criarem fatos políticos e usando estudantes como massa de manobra. Todos eles são responsáveis pelo fim do sorriso de um estudante. Só que para eles, para essas pessoas, uma morte não passa de uma baixa, apenas mais uma morte pela causa maior do socialismo. Sei perfeitamente que alguém vai alegar. Sei perfeitamente que alguém vai alegar que foi um caso isolado, que foi uma briga entre dois drogados, que tanto o assassino como o assassinado são vítimas da sociedade. Mas será que ninguém percebe que são vítimas sim da sociedade? São vítimas de uma sociedade criada através da partidarização das escolas, de uma sociedade criada onde só teriam direitos e jamais deveres, de uma sociedade com pensamento único e onde raciocinar diferente passou a ser um pecado mortal. São vítimas de uma sociedade onde trabalhar, conquistar coisas, ter sucesso e dinheiro pelo próprio esforço passou a ser sinônimo de vergonha. Uma sociedade lindíssima na mente dos socialistas, mas que aqui no mundo real é muito diferente. Sim, senhores deputados. Em uma última análise, a verdade nua e crua é essa. Todos aqueles que por ação, no caso do aqui, trabalharam em prol dessa famigera ocupação, como a APP Sindicato, a UNE, a UPES, ou por omissão, no caso de que viram as ocupações acontecendo e não fizeram nada, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Tiveram algum grau de culpa na morte de um estudante. Quando comecei tudo isso aqui, quando quebrei o meu silêncio, eu só queria defender o direito dos meus amigos ao estudo, de voltarem para as salas de aula, de não serem prejudicados. Hoje, venho aqui para exigir o direito deles pela vida. Que termine essa ridícula ocupação antes que outra desgraça aconteça. Neste momento, mais uma pergunta me passa pela cabeça e creio que ela não será respondida. Eu tentei evitar essa morte. Eu fiz a minha parte. E você? Eu gostaria
de pedir aos deputados que escutem a voz da sociedade, escutem a voz dos estudantes, dos professores, que são contra as invasões das escolas. Pedimos que façam a instauração de uma CPI da PP Sindicato. Muito obrigado. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.